Eita, que vocês sempre me perguntam isso aqui, hein? Toda vez que eu abro essa caixinha, tem alguém perguntando sobre lugar de fala. Inclusive, eu acho que eu já dei algumas respostas sobre isso aqui, mas eu vou tentar explicar melhor. Voltei. Fui ali só pegar um copinho de coca pra mim, porque vocês sabem que, além da treta, Coca Zero também é o combustível da humanidade. Mas, enfim, de fato, esse assunto, né, sobre lugar de fala é uma coisa que vocês me perguntam muito aqui. Eu já dei algumas respostas, como eu disse, mas eu nunca expliquei muito bem o que é, como é que surgiu, qual é a ideia, enfim. Eu vou fazer um breve resumo aqui, muito, muito breve, porque é o que dá para fazer, mas eu espero que vocês consigam compreender direitinho o que é que isso significa e depois eu vou salvar isso aqui num destaque para vocês consultarem quando vocês quiserem, tá bom? E esse negócio de lugar de fala acabou viralizando porque foi um termo adotado por quem, de fato, dita as regras do que vai ser trazido ou não para o debate público, né? Que é o movimento social, é a classe artística, é aquela elite acadêmica ali. Então o negócio surgiu daí. Tudo começa aí até chegar na cultura e depois chegar no povo. A gente sabe disso. E lugar de fala, apesar de não ser de fato um conceito acadêmico, ele é um conceito que circula nas academias. E ele foi expandido aqui no Brasil por meio de um livro chamado O que é Lugar de Fala, escrito por Djamila Ribeiro, uma filósofa militante do movimento negro e militante do movimento feminista, o que por si só já explica muita coisa, né? Mas o que isso quer dizer então? E aí, gente, sendo bem honesta com vocês, é até difícil trazer uma definição exata do que é lugar de fala, partindo desse livro da Djamila Ribeiro, porque nem ela mesma explica, né? Você lê o livro e você não consegue achar uma definição precisa do que seria esse lugar de fala que ela diz, né? Que ela aborda aqui. Então, assim, é um livro muito subjetivo, é um livro com ideias muito abstratas e que você tem que fazer um esforço sobrenatural para conseguir entender o que ela está querendo falar. Primeiro, porque tem uma linguagem muito pedante, acadêmica, que não alcança as pessoas, e segundo, porque realmente ele não é objetivo. Só que fica muito claro, apesar de tudo, que lugar de fala é algo que está diretamente ligado à representatividade. Ou seja, quem pode falar sobre determinado assunto é quem está naquela posição social. Quer dizer, para ficar mais claro, né? Só negros podem falar sobre questões relacionadas aos negros. Só mulheres podem falar sobre questões relacionadas às mulheres. Só pessoas que são LGBT podem falar sobre questões que são relacionadas à pauta LGBT. Ninguém mais pode, né? Então, assim, na teoria, é uma forma de você dar para essas pessoas que foram silenciadas uma visibilidade, né? Você dá uma prioridade ao discurso dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão na posição de. Então, se elas estão na posição de, elas têm uma opinião que pesa mais, né? Então, isso basicamente é o lugar de fala. Elas têm o lugar de falar. Não é sobre o que se diz, mas sobre o lugar onde você está. Então, isso, na verdade, vai ser uma forma de hierarquizar o discurso, né? De dizer qual opinião vale mais, né? Se eu sou mulher, eu posso falar sobre as questões que envolvem as mulheres. A minha opinião vale mais do que a sua, que é homem. Então, assim, não importa se o que eu digo é mentira e se o que você diz é verdade. O fato de eu estar na posição de faz com que a minha opinião, dentro de uma hierarquia estruturada, né, socialmente, tenha mais peso do que a sua. Faz com que a minha opinião seja mais importante do que a sua. Porque eu estou no lugar. Então, se eu estou no lugar, a minha fala, ela pesa mais do que a fala de outra pessoa que não está no mesmo lugar que eu. Então, dito isto, que parece ser uma coisa muito bonitinha, né? Nossa, mas, cara, é legítimo, caramba, muito bom você dar visibilidade às pessoas que foram caladas e tudo mais. Parece, sempre a teoria é bela, né? Só que na prática mesmo, isso nada mais é do que uma ferramenta autoritária usada para calar do debate, para excluir do debate aquelas vozes que são indesejadas. Ou seja, quando alguém diz para você
que você não pode falar sobre um assunto porque aquele não é o seu lugar de fala, o que ela está querendo dizer para você, na verdade, é cale a sua boca. Ou seja, ela está mandando você se calar. Então, se a pessoa manda você se calar, partindo de uma ideia abstrata de que aquele não é o seu lugar, não é a sua posição de dizer alguma coisa, ela é só mais uma pessoa com uma personalidade autoritária querendo dizer o que você pode ou o que não pode fazer da sua vida. E isso é um problema bizarro por vários motivos, mas especialmente por dois. O primeiro deles é o seguinte: nós somos seres humanos, nós nos comunicamos a partir da fala, a gente se expressa a partir da fala, né? A fala é a nossa comunicação, é também a nossa comunicação. Então, quando a gente fala, a gente está expressando os nossos sentimentos, a gente está expressando as nossas opiniões, e é assim que a gente se faz entender. Então, se alguém vem e diz para mim que a minha fala não é importante porque eu não estou na posição de, porque eu não estou naquele lugar de alguém que pode falar sobre aquilo, então ela está dizendo para mim que não existe diálogo. Se não existe diálogo, não existe entendimento. Então, não faz o menor sentido. E em segundo lugar, né, a segunda razão, o segundo motivo, é muito simples. Se a gente só puder falar sobre coisas onde a gente está na posição de, a gente vai poder falar sobre nada, gente. Eu nunca vou poder falar sobre os sintomas de uma gripe. Eu nunca vou poder falar sobre o clima frio. Eu nunca vou poder falar sobre a tiragem do meu café. Eu nunca vou poder falar sobre o tempero de uma comida que eu pedi no restaurante. Não é meu lugar, eu não sou aquela pessoa, eu não estou na posição de, então eu não tenho como falar sobre absolutamente nada. Então, se a gente leva isso realmente a sério, a gente cai numa cilada que não tem fim. A gente entra num beco que não tem saída. E isso, obviamente, não pode acontecer, né? Todas as vozes são bem-vindas. Todo mundo tem o direito de falar sobre aquilo que quiser falar, independentemente de estar na posição de ou não, né? Isso é a liberdade de expressão que todos nós temos direito. E essa ideia de lugar de fala é uma grande ameaça a essa liberdade de expressão, que é algo que a gente deve estimar assim, no topo das nossas prioridades. A gente tem que colocar isso no topo das nossas prioridades mesmo. A gente não pode deixar que outras pessoas digam o que a gente pode ou o que a gente não pode falar, né? A gente tem o direito de se expressar, a gente tem o direito de dizer o que a gente pensa, quais são as nossas opiniões, né? Independentemente de estarmos ou não numa posição social específica. Então, o lugar de fala, ele vai matar a chance de ter um debate. Ele vai excluir qualquer possibilidade de você ter um diálogo com as pessoas, que é um ambiente de onde você pode evoluir ou não, né? Quando a gente conversa, quando a gente dialoga, a gente cresce, a gente progride, a gente amadurece. Então, o lugar de fala, ele vai cortar isso pela raiz. Porque antes mesmo de você se manifestar, ele vai dizer, opa, não é o seu lugar, então fique quieto. E tem mais. No fim das contas, quem tenta calar as pessoas, quem tenta silenciar as pessoas, né, apelando para essa ideia de lugar de fala, está fazendo justamente aquilo que deu origem à teoria bonitinha do lugar de fala, que é calar as pessoas, é silenciar as pessoas, escolher algumas vozes específicas que não estão naquela posição social desejada e calar essas pessoas. Ou seja, é um looping eterno. A gente, para não deixar mais as pessoas serem caladas, cria uma ferramenta autoritária que vai calar as pessoas. Parece uma boa ideia, só que não. Então é isso, gente. Dane-se esse negócio de lugar de fala. Pelo amor de Deus, parem de ceder a essa pressão que esses movimentos fazem na cabeça de vocês. Eu vejo que muita gente aqui acaba cedendo. De vez em quando alguém me escreve dizendo o seguinte: eu queria ter falado num debate que rolou na minha sala de aula, mas aí não era meu lugar de fala. Eu queria ter me pronunciado num debate que rolou entre os meus amigos, mas não era meu lugar de fala. Não sei o quê. Tem voz? Você tem voz? Você consegue falar? Você tem? Então, o lugar de fala também é seu. Pronto. Assunto encerrado. Não comprem essa conversinha autoritária de quem está esperando a primeira oportunidade para calar sua boca. Fim.